Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Akinat. Hoje a gente vai ver a noção de indivíduo, família e sociedade segundo Tomás de Aquino. A gente vai enfatizar principalmente a noção de família e de sociedade, de que maneira ela se relaciona, de que maneira o homem, o indivíduo também é um animal político. A gente vai ver isso a partir do livro de Santo Tomás, que é o Comentário à Ética Nicômaco de Aristóteles, que é uma tradução minha com o Paulo Feitanin. A gente vai ver aqui na primeira lição, né, do primeiro livro, em que ele coloca. Há outras partes que ele fala isso, daqui é uma das partes, ele coloca que o ser humano é um animal político e ele vai esclarecendo por que o ser humano é um animal político, fundamentando, né, essa conveniência. Aqui ele coloca também, é importante já destacar isso, o que depois vai ficar mais claro, inclusive com a doutrina social da igreja, chamado do princípio de subsidiariedade. A gente vai ver que basicamente esse princípio da subsidiariedade você pode interpretar como uma forma de que você não precisa subir a instâncias superiores, coisas que podem ser resolvidas em instâncias, digamos assim, inferiores, instâncias mais próximas da pessoa. Mas, em alguns casos, é necessário que haja, você necessita subir, digamos assim, vai estar claro isso aqui, porque partes mais próximas ou partes menores, vamos dizer assim, nesses inferiores, elas não têm condições de resolver todos os problemas, então é necessário que haja uma subida em outras instâncias. Então vamos ver aqui. Inclusive relacionados ao bem comum. Então ele já coloca aqui. Então ele fala assim: contudo, deve-se saber que porque o homem naturalmente é um animal social, pois necessita de muitas coisas para a sua vida, as quais ele por si só não pode assegurá-las, consequentemente, o homem por natureza é parte de uma multidão de homens, da qual se lhe provém o auxílio para viver bem. De fato, necessita de duplo auxílio. Primeiro, para as coisas que são necessárias para a vida, sem as quais não pode transcorrer na vida presente. E para isso, o homem é auxiliado pela família, da qual é parte. De fato, qualquer homem recebe dos seus pais a geração, a nutrição e a disciplina, no sentido pelo menos conveniente que receba a nutrição e a disciplina, ainda que a geração é necessária, né? E de modo semelhante, também os demais indivíduos que formam parte da família doméstica, que se ajudam entre si para o necessário à vida. Segundo, o homem é ajudado pela sociedade da qual é parte, para a perfeita suficiência da vida, a saber, para que o homem não apenas viva, mas para que viva bem, tendo todas as coisas suficientes para a vida. E assim, o homem é assistido pela sociedade política, da qual ele mesmo é parte, não apenas quanto às coisas corporais, a saber, encontro na cidade há muitos bens artificiais, os quais a família não alcança sozinha, mas também ao relativo às coisas morais, por exemplo, em relação aos jovens insolentes, aos quais a admoestação paterna não é suficiente para corrigi-los, na medida em que são refreados por meio das punições do poder público. E aqui ele coloca essa profunda necessidade e conveniência do homem ser político, justamente porque o homem não consegue também todas as coisas por si próprio, e também não consegue todas as coisas pela família. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, da conveniência, não apenas conveniência, mas da necessidade do poder público para, por exemplo, punir os jovens insolentes, né? Quer dizer, a família, mesmo com às vezes a ajuda do pai, os ensinamentos do pai, ou a disciplina do pai com os filhos, pode acontecer pela própria livre-arbítrio, vamos dizer assim, dos filhos, que eles não obedeçam o conselho dos pais e, por exemplo, começam a fazer coisas que são crimes, né? Quem vai puni-los? É necessário que haja o poder público justamente para punir e para frear que essas pessoas continuem fazendo isso. Então, nesse sentido, quando você transborda uma esfera e essa esfera já não tem mais capacidade de lidar com isso, é necessário que haja uma esfera maior e, pelo menos, que é o exemplo que Tomás diz aqui, a esfera relacionada à própria noção de justiça, para evitar que haja uma série de crimes, é necessário você subir uma instância maior, subir uma instância para impedir, por exemplo, que haja uma maior quantidade de crimes, e evitar isso justamente para a punição, né? E é isso, acho que aqui a gente vê algumas considerações sobre essas três noções, é uma noção breve, depois a gente vai se aprofundar na própria noção de indivíduo, a própria noção de família, a própria noção da política, né, a própria noção da sociedade. A própria moral de Tomás, a gente já viu isso em alguns vídeos atrás, a própria moral de Tomás, ela divide nesses três aspectos, quer dizer, a moral individual,
a moral familiar, que também é chamada de economia no sentido dos gregos, na noção da familiar, na concepção grega, e também na moral, chamada da moral social ou a moral política. Então, nessas três concepções, se divide toda a concepção moral a partir desses três âmbitos da pessoa, que é o indivíduo, a família e a sociedade. É isso. Se vocês estão gostando dos vídeos, né, curtam os vídeos, propagam os vídeos, se inscrevam no canal. E depois a gente vai se aprofundar melhor sobre esses três aspectos, a família, o indivíduo e a sociedade. Então, até o próximo vídeo. Até mais.